Depois de derrubar a audiência do Siqueira Júnior, agora o Bolsonaro faz outra vítima, o Ratinho. O Bolsonaro quis falar com um público mais pobre, que é o público do Ratinho, pessoas mais humildes e tudo mais. E aí, viu a oportunidade perfeita. Sexta-feira deu uma entrevista ao Ratinho. Eu já tava rindo, eu vou confessar, eu já tava rindo desde domingo, mas eu tava esperando sair os números oficiais para poder fazer o vídeo aqui. Acontece o seguinte, no horário da entrevista, geralmente o SBT passava a reprise de Tiquititas, veja bem, reprise de Tiquititas. E a média de audiência é de 10 a 11 pontos ali. Só que aí resolveram passar o Ratinho Bolsonaro e derrubou a audiência. Eu vou aqui dar todos os detalhes. A coisa tá ruim. Se a coisa tá ruim nas ruas pro Bolsonaro e também tá ruim nas redes, tanto é que eles estão batendo recorde de uso de robôs, a coisa também tá ruim em audiência de TV. E ó, ainda mais um programa que é assistido por pessoas mais humildes. Quer dizer, ninguém quer ver a cara do Bolsonaro. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você também é fora Bolsonaro, você não quer ver nem a cara dele, então inscreva-se no canal, curta o vídeo. Olha, aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias. O que eu mais quero é que esse pesadelo acabe, que a gente não seja obrigado nunca mais a nem ver a cara e nem escutar a voz do Bolsonaro, a não ser em registros históricos para denunciar o genocídio que ele causou. Só isso. Fora isso, não precisa para mais nada. Concorda ou não concorda? E que ele fique enjaulado o resto dos dias deles. Deles também, que são vários outros junto com ele. Se você também quer a mesma coisa, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente luta por isso todos os dias. E também, não só nas redes sociais, mas a gente vai além, a gente vai às ruas. Ó, no final do vídeo aqui eu vou mostrar, isso aqui é Itacoaquecetuba, esse é o shopping Itacoa Garden, fica aqui o shopping, ó. O carro de som tava rodou lá várias horas em Itacoaquecetuba e eu vou mostrar o trecho rodando lá em frente ao shopping, que é um shopping lotado lá em Itaquá, chamam de Itaquá porque é mais fácil. Quem quiser apoiar as ações, a gente está lá denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. A gente vai para cima deles, em pelo menos 10 cidades por semana a gente está denunciando o Bolsonaro. Quem quiser apoiar as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo o link do Spotify da música que denuncia os crimes do Bolsonaro. Ponha nas suas listas, saia também com um carro no volume mais alto, se tiver caixa de som no carro, aí pronto, já vira um carro de som, já sai pela cidade, vamos denunciar os crimes do Bolsonaro para que todo mundo fique sabendo. Agora, ó, vamos falar sobre a entrevista do Ratinho, a popularidade do Bolsonaro e a coisa ficou ruim para ele. Eu tô começando a duvidar que o Bolsonaro tem os 23% que ele tem no Datafolha. Tô começando a duvidar. Eu acho que já caiu bem. O Bolsonaro tem uma porcentagem de bom e ótimo maior em pesquisas que são feitas por telefone. Só que o Datafolha e o IPEC, que chamava Ibope, agora chama IPEC, fazem pesquisas presencialmente. Nas outras o Bolsonaro tem por telefone 30%, 32% de aprovação, nessas ele tem 23%. Então estou começando a duvidar, eu acho que é menos. Porque, a média das Tiquititas, reprise, não é a Tiquitita da novela, a reprise das Tiquititas, dava 10 pontos de audiência no SBT. Tá. Aí entra o programa do Ratinho com 10,1 no share, né, no Ibope lá, no SBT. Tá. Entra o Bolsonaro, a audiência cai de 10 e vai para 6. Quer dizer, cai 40% das pessoas que estavam assistindo o SBT, tiraram porque não queriam ver a cara do Bolsonaro. Mais do que isso, na comparação da audiência do horário, é a mesma coisa. Sai de 10 a 11 pontos de média todos os dias naquele horário, principalmente se comparar todas as sextas, porque foi na sexta-feira a entrevista dele, e sai de 10 a 11 pontos e vai para 6 a audiência com o Bolsonaro. Quer dizer, 40% do público o SBT perdeu em um dia porque o Bolsonaro apareceu ali. Foi uma entrevista de 30 minutos no Ratinho que derrubou a audiência. E o Bolsonaro ele queria aparecer para essas pessoas mais humildes para prometer o quê? Para prometer que vai aumentar o Bolsa Família, que vai continuar com o auxílio, para falar que ele está sendo injustiçado, enfim, ele fez todas aquelas bravatas lá que ele sempre fala. Mas em vez dele conseguir falar com a maioria das pessoas, não. O que aconteceu foi o seguinte, só Bolsominion ficou assistindo aquilo e gente que não tá prestando atenção, porque a audiência despencou. Quando o Bolsonaro ele deu uma entrevista também para o Siqueira Júnior faz algumas semanas, também a audiência do Siqueira Júnior, que já não é alta, não é uma audiência, é um cara que ele tem muita fama porque ele fala muita abobrinha. Fala muita besteira, abobrinha, ele comete crimes, inclusive de homofobia e tudo mais, ele é um criminoso, o Siqueira Júnior, e aí por isso muita gente conhece, mas a audiência dele é pífia. E aí, o Bolsonaro, pelo menos comparado com os outros canais, talvez lá na Rede TV seja boa, quando o Bolsonaro apareceu lá, a audiência dele também caiu pela metade, até no público bolsonarista,
a audiência cai quando o Bolsonaro aparece. Você fala, pô, peraí, meu. O público do Siqueira Júnior é um público que vê o cara sendo homofóbico, falando um monte de asneira, ele era contra a vacina, ele era a favor de cloroquina, falava que a Covid não existia, tudo mais. Esse público aceita tudo isso, engole todas essas asneiras. Assim como o público do Ratinho engole todas as asneiras que ele faz. Mas chega o Bolsonaro e fala, não, aí é demais, isso aí eu não quero. Quer dizer, nem entre o público fascista o Bolsonaro está bem. Isso quer dizer que a base, o núcleo bolsonarista já está rachando. Até o meados de 2020, se o Bolsonaro aparecia no Ratinho, você via que não ia ter vídeo meu aqui falando no dia seguinte. Olha, caiu a audiência do Ratinho, despencou com o Bolsonaro. Não, sabe por quê? Que não despencava. Podia cair de 10 para 8, 10 para 9, aí está quase na margem de erro ali, meia dúzia tirou do canal. Talvez o outro canal tinha uma coisa melhor, mas de 10 para 6, ou no caso do Siqueira Júnior, de 2 para tracinho, é uma queda muito grande. E aí nas ruas a gente viu, tem uma foto aqui que eu vi, eu dei risada vendo essa foto, que ela mostra a Bia Kicis no meio da manifestação falando, tá gigante em Brasília, atrás dela não tem ninguém. Olha aqui a foto. Aqui a Bia Kicis, não tem quase ninguém. Aí ela fala aqui, ó, Brasília tá gigante, aí você vai ver, não tem quase ninguém na foto, falando, meu Deus do céu, esse é o apoio ao Bolsonaro? Teve cidade, em Belém aqui, eu até mostrei no dia o vídeo, que na manifestação para o Bolsonaro, se você ampliar aqui bem a foto, você vai ver que tem mais bandeira do que gente. Eles estavam distribuindo 2, 3 bandeiras para cada pessoa, para ver se parecia que tinha mais gente. Aí eu tinha um rapaz distribuindo bandeira, chegou um momento que as pessoas nem mais queriam bandeira, tinha um outro com 3, 4 bandeiras assim, tremendo. Pra quê? Pra ver se de cima parece pelo menos tem umas 500 pessoas, mas não tinha nem 100 ali. Pra você ter ideia de que a popularidade do Bolsonaro, que um dia já foi alta, tanto é que ele foi eleito, tá caindo, e a culpa é dele e a coisa tende a piorar. Se o Bolsonaro hoje resolve aparecer em qualquer programa de TV, você vai ver que a audiência vai baixar qualquer programa. Porque se cair no Siqueira Júnior e se cair no Ratinho, é porque aquele núcleo duro começou a rachar. Por que aquele núcleo duro começou a rachar? Nas últimas semanas, além da CPI bater forte, e bate muito forte no Bolsonaro, porque voltou agora a CPI, voltou ontem, teve o depoimento do reverendo Hamilton. Foram 10 minutos no Jornal Nacional só sobre isso, aí depois mais 10 minutos sobre o Luiz Miranda, quer dizer, voltou a ter bomba pesada contra o Bolsonaro todo dia no noticiário. Ele teve, assim, 3 semanas em que tinha bomba, alguns dias mais pesado, outro não, mas não tanto. Agora não, é todo dia, de terça a quinta no mínimo, ele sabe que todo dia vai ter bomba e o Brasil inteiro estará falando dos crimes cometidos na pandemia. E aí, mesmo às vezes é uma coisa que não é tão grande, por exemplo, o caso do reverendo Hamilton ontem na CPI, ele não admitiu nada. Mas ficou claríssimo que ele é um estelionatário que usa o brasão da ONU, cria umas ONGs, várias ONGs, inclusive algumas com nome em inglês, com nomes que parece que ele tem alguma ligação com a ONU, e ele usa isso para quê? Para ficar aplicando golpe em governos e ganhar dinheiro, verba pública. E que ele tem ligação com o Flávio Bolsonaro, com a Damares e com um monte de gente no governo Bolsonaro, que enquanto o governo estava se recusando a responder, ignorando mais de 100 e-mails da Pfizer, foram 101 e-mails ignorados, o reverendo Hamilton mandou um e-mail para o governo Bolsonaro às 12h32, ou seja, meio-dia e 32, e 4h30 da tarde, já tinha a resposta e ele foi numa reunião no mesmo dia, às 5 e pouco, já estava lá no Ministério da Saúde. Aí ele vai no depoimento falar, não, mas eu não conhecia ninguém lá. Foi por acaso? Não foi. E depois fica provado, e a Globo mostra isso, todo mundo mostrou isso, o quê? Que aquele $1 de vacina que o Dominguete falou na CPI há um tempo atrás, e que aquilo já rendeu horas e horas e horas de noticiário contra o Bolsonaro, ficou provado que aquilo realmente existiu, porque a oferta da Davat era de $10, e o reverendo Hamilton fez uma proposta de 11, quer dizer, colocou $1 a mais da propina ali. Isso tudo na mídia, todos os dias, aí hoje já vai ter mais bomba contra o Bolsonaro, amanhã já tem mais. Semana que vem, terça, quarta e quinta, tem bomba na CPI. Aí tem semana que tem feriado, não tem problema, eles põem um depoimento na sexta também. Tem dia que tem semana que tem na sexta, tem semana que tem na segunda. Quer dizer, a fritura ao Bolsonaro vai aumentando. Para piorar, a única resposta que o Bolsonaro dá é radicalizar. Por quê? Porque ele tenta que aquele núcleo mais duro do Bolsonaro, que é o fascismo, que eu venho falando aqui há mais de 2 anos, esse núcleo, o real fascismo do Brasil, é entre 8% a 12% da população. O Bolsonaro não quer perder esses. O resto
tá completamente sendo rachado, porque quanto mais a CPI bate, mais aquele cara que era bolsonarista, às vezes morreu um parente, às vezes não, mas ele vai vendo e fala, pô, peraí, o Brasil tá uma desgraça, esses caras roubando propina com vacina, o Brasil tá uma desgraça, esse cara só fala de voto impresso, que tem... o que tem mais importante no Brasil do que voto impresso hoje? Praticamente tudo. Voto impresso seria a última das prioridades do povo brasileiro. Aí muita gente vai abrindo os olhos. Muita gente, mais do que você imagina. Tanto é que a popularidade do Bolsonaro foi caindo de 40 em algumas pesquisas e de 30 e poucos em outras, caiu para chegar no nível de 23 em pesquisas feitas por pessoa e 30, 32 em pesquisas feitas por telefone. Quer dizer, caiu muito. Quando você fala uma queda de 40 para 23, não é só que caiu pela metade, você está falando aí de 15, 20% da população, 15% da população hoje, são mais de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas que 6 meses atrás, numa pesquisa eleitoral, diziam o governo tá bom, ou o governo tá ótimo, ou talvez até regular. Mas hoje já estão dizendo que tá ruim e péssimo, já não dizem mais se tá bom ou ótimo. Bom não tá. Talvez regular, mas muitos deles já estão migrando pro ruim e péssimo, tanto é que a desaprovação do Bolsonaro chegou ao nível de 63%, 66%. 66% é exatamente 2/3. Quer dizer, cada 3 brasileiros hoje que sobreviveram à Covid e estão sobrevivendo ainda, apenas não desaprova o Bolsonaro. Não quer dizer que aprova. A aprovação dele está abaixo dos 30%. Mas tem aqueles que não sabem responder ou não comentam, mas de cada 3, 2 desaprovam o Bolsonaro. Tá ruim para ele e tende a piorar. O Arthur Lira já negou toda a agenda econômica que o Bolsonaro quer para tentar se reeleger, que eu vou te dar um spoiler, não adianta nada, o Arthur Lira já negou. Para piorar, o Bolsonaro ele tem o rabo preso com os ruralistas. O Bolsonaro continua cometendo o mesmo erro que o próprio Lula já deu para ele, já deu para o Bolsonaro o caminho das pedras. O Brasil tirou os estoques reguladores de praticamente todas as commodities, arroz, café, não sei o que, tudo. Tirou. Sem estoque regulador, o que acontece? Tem uma seca, tem alguma coisa, e vou te dar um spoiler, vai ter mais e mais e mais, porque estão destruindo a Amazônia, então vai ter mais seca, vai ter mais geada, vai ter tudo isso. Quando isso atinge a safra, o agricultor bilionário, ele tem seguro, tá nem aí para isso. Os outros perdem dinheiro, perdem uma baita de uma grana, mas como é que eles fazem para não perder tanto? Vai aumentando o preço. Aumenta o preço, o que acontece? Inflação. E o Bolsonaro não faz nada. É uma coisa simples. Tem estoque regulador. Você consegue baixar e baixar bem a inflação. Ele não faz. Ele também deixa que eles exportem tudo para o exterior, principalmente o melhor que é produzido no Brasil vai tudo para o exterior. Isso está sendo feito agora de uma maneira completamente desenfreada, causando praticamente um estoque mais baixo no Brasil. E aí o que acontece? O preço sobe, é por isso que tem carne que custava o corte 20 e poucos reais, agora está custando 50 e tantos. E aí esses mesmos ruralistas, sabe o que eles querem? Eles querem mais é que se dane. Por quê? Porque eles não dependem do mercado interno. Eles querem mais é que eu, que os brasileiros sejam pobres, porque quanto mais pobres, mais você vai aceitar a trabalhar por uma merreca. Para quem? Para quem não tá nem aí com o mercado interno, porque eles exportam. O que importa para eles é o seguinte: os europeus vão continuar pagando, os americanos vão continuar me pagando, os chineses vão continuar me pagando em dólar. Ótimo. Se o dólar subir para 10 reais, ótimo, porque são menos dólares para eles me pagarem, eu ganho mais reais por cada dólar. O salário aqui desse pessoal, na verdade, como eu recebo em dólar, como se eu estivesse pagando em dólar também, são menos dólares o salário dos brasileiros. Cada vez mais pobre esse pessoal, eles vão aceitar trabalhar por menos ainda, um trabalho praticamente semi-escravo. É o mesmo que não apenas ruralistas, mas alguns outros grandes empresários estavam pensando até algum tempo. Só que esse pessoal do mercado financeiro percebeu o quê? Que a destruição que o Bolsonaro está causando é tal que depois vai demorar muitos anos para ter volta, eles voltarem a ter um crescimento sustentável. Por isso esses já estão contra o Bolsonaro, mas os ruralistas não. E aí o Bolsonaro, ele não faz nada. Ele não faz nada para melhorar a economia, porque ele tem rabo preso aqui. No resto da economia ele não entende porcaria nenhuma, e ele admite que não entende, tem até orgulho de falar que eu não entendo, fale com o Guedes. E o Guedes tem outras prioridades. A prioridade do Guedes, essa é a prioridade do Guedes. Eu tenho algumas calças que tem um botão assim para ninguém roubar a sua carteira. Se eu tivesse do lado do Guedes, eu ia colocar essa calça que tem botão, porque senão some até a sua carteira com o Guedes do lado. É difícil. Agora vamos mostrar o carro de som em Itaquaquecetuba.
Em frente ao Itacoaguarda. Itacoagarden. Aqui, ó. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bora Bolsonaro, meu país vai crescer. Bora Bolsonaro, acabou pra você. Bora Bolsonaro, meu país vai crescer. Bora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro. Tá aqui Itacoaquecetuba. Vamos continuar indo pra cima desses assassinos, que a coisa tá cada vez pior pra eles. A gente não vai sossegar enquanto não caia esse desgoverno. Quem quiser apoiar já sabe, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa o link pra música do Spotify. Vai lá no primeiro comentário. Se você estiver vendo com o celular assim, ó. Assim, faz assim, aí vai aparecer embaixo do vídeo os comentários. Aí lá tem tudo isso e quem quiser, não tiver inscrito ainda, quem quiser não, todo mundo, é obrigação, hein? Inscreva-se aí no canal. Falou!